Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vê, às vezes, vídeos de pessoas assim, desses que vocês conhecem, desses vlogueiros, que estão sempre com Deus na boca, né? Muitos aí. Quer dizer, você conhece a árvore pelos frutos, né? Estão sempre falando de Deus, de Jesus, mas na prática não tem nada a ver com Jesus. A conduta, não que eu estou dizendo que a pessoa tem que ser fanática, ou que a pessoa tem que ser, né? Como é que eu vou explicar? Tem que ser, usar saia, ou tem que... Não, nada disso. Você não precisa de nada disso. Jesus quer o coração. Compreende? Então, por exemplo, tem pessoas que me julgam na plataforma. Eu julgo muitas pessoas. Só que, geralmente, eu sou resenhista de algumas pessoas que são polêmicas. E eu sou muito julgada por pessoas que eu nem tenho mais contato, né? Então me chamam de tudo, me chamam de mentirosa, me chamam de racista. Eu nunca fui racista. Inclusive, eu gosto de meio-dia pra lá, de amendoim torradinho. Eu já falei isso várias vezes. Eu fiz um vídeo me referindo à véia de segunda mão, xingando a véia de segunda mão. Inclusive, eu já até excluí esse vídeo, porque não tem necessidade. Eu não preciso dele para viver, entendeu? Porque eu já falei o que eu tinha que falar. Agora, eu me referi a ela, tanto que quando eu fiz o vídeo, no começo do vídeo eu falei, eu estou me referindo à véia de segunda mão. Eu não estou me referindo a ninguém, porque eu não tenho preconceito contra gay, contra lésbica, contra GLBTE+, não tenho preconceito contra nada, contra pessoas de cor, pessoas de outro estado, nordestinos, nada. Me dou com todos, adoro a comida nordestina. Tem até uma colega de plataforma, a dona Ana Mari, que faz pratos maravilhosos. Agora, é um canal desse dos pratos que não tem visualização. Interessante, né? Agora, pratos lixo, canal lixo dá visualização. Inclusive, eu tenho no meu canal receitas também. E quando eu comecei no YouTube, eu era uma pessoa que mostrava o estado, eu mostrava receita, eu falava sobre relacionamentos. Eu não era resenhista. Eu passei a resenhar porque a véia mentia muito. Aí eu resolvi resenhar ela, entendeu? Porque eu conheço a véia e tinha contato com ela. Como ela mentia muito e fazia os outros de idiota, eu falei, eu vou passar a resenhar essa véia. Aí dali foi surgindo outras pessoas para resenhar. Aí eu parei de mostrar o Rio de Janeiro, parei de mostrar os locais, entendeu? Parei de fazer receita. Às vezes eu vou em algum lugar e eu mostro a vocês, né? Como eu mostrei os bastidores das escolas de samba, né? Só para mostrar para vocês como funciona. Tem nada a ver com gosto, que eu não gosto de carnaval. Eu tô com vontade, eu já falei para vocês, de ir lá na área de Bangu para mostrar o presídio para vocês. Mas eu não sei se vai valer a pena, porque o pessoal gosta de treta, quer que eu fale das pessoas, não quer ver os lugares que eu posso levar. Como eu já quis ir a Petrópolis, né? Fazer visita. Eu tô com vontade de ir no shopping mais caro da Barra da Tijuca. Tem um shopping na Barra que só frequenta artista. Você vê artista sem parar lá dentro. É shopping mesmo de milionário. As maiores marcas internacionais estão lá dentro. Mas aí eu vou lá, filmo, mostro pra vocês. Vocês não se interessam? Aí eu tenho que fazer resenha.
que é o que vocês gostam de ouvir, entendeu? Então, eu faço a resenha aí de algumas pessoas polêmicas, né? Como lá a mulher da bariátrica, quando apronta, como a Mel, quando apronta, né? O filho dela, a véia, a gafanhota, a cara de tamanho que sumiu, né? Ela não tá morando mais lá não, tá, pessoal? Isso aí é conversa fiada. Ela já picou a mula. Eu não vou lá para mostrar para vocês. Eu tô dizendo porque eu sei. Eu não pretendo fazer mais isso. Porque às vezes você tem um desgaste muito grande e ainda é criticada. Já me chamaram até de stalker. Só porque eu fui na casa da véia de segunda mão, lá no bairro, eu fui no bairro, entendeu? Fazer pequenas entrevistas. Eu não fui stalkear, stalkear é uma coisa, é ameaçar, é ficar esperando a pessoa na esquina. Eu só fui no bairro fazer perguntas. Isso não é coisa de stalker, porque senão o Cabrini é stalker, que ele sai daqui, vai lá pro Irã, para as zonas de fronteira, no Afeganistão, entendeu? Para saber o que está acontecendo. O Tim Lopes esteve dentro de uma favela, inclusive morreu na favela, fazendo entrevista, querendo saber o que acontecia lá dentro. Então isso é stalker? Apenas a gente quer conhecimento para trazer para vocês. Eu não sou jornalista, mas não me custa nada fazer perguntas para provar para vocês que as pessoas estão mentindo. Como eu poderia ir em qualquer lugar. Mas, olha, sinceramente, essas pessoas que falam isso a meu respeito, não estão me dizendo nada. Eu só estou comentando com vocês porque existe isso. Pessoas que nos acusam. Mas eu sou pública, o que eu posso fazer? Eu vou ser falada também, eu não falo das pessoas. Eu vou ser falada também. Só que eu não dou a mínima. Entendeu? Tá falando comigo, não tá dizendo nada. Porque eu me conheço e Deus me conhece. E conhece meu coração. Agora, tem pessoas que falam de mim que não tem nenhum brio, entendeu? Não tem vergonha na cara. Porque eu nem toco no nome das pessoas e as pessoas não tiram meu nome da boca. É sinal de que eu sou importante. Tanto é que essas pessoas já me procuraram várias vezes. E eu não dou a mínima. Entendeu? Pode esquecer, porque nunca mais vai ter contato comigo. Porque eu tenho uma palavra só e a minha palavra não faz curva. Entendeu? Tem pessoas que me procuram, vão lá no meu canal. Entendeu? Eu dou joinha, dou coraçãozinho. Agora, achando que vai me amaciar. Eu sou muito difícil de ser amaciada. Quando eu digo uma coisa, eu encerro o assunto. Não tem volta. Pode me chamar do que quiser. Pode me dar até presente, que não me convence. Entendeu, pessoal? Porque eu tenho uma palavra só. Agora, eu vejo aí vlogueiros falando sobre isso tudo, de falar mal um do outro. Eu não falo mal de vlogueiros, eu resenho esses vlogueiros, eu dou a minha opinião. Tem pessoas, colegas minhas de trabalho, que assistem o vídeo e dizem o que estão no vídeo. Ok. Eu, como gosto de averiguar a personalidade e eu gosto de ler o que a pessoa está dizendo, eu analiso o que ela quer dizer com aquilo, o que ela quer mostrar com aquilo. Aí eu venho aqui e destrincho para vocês que aquilo é mentira, que ela não é assim, ela quer passar assado, ela está fazendo isso, mas é mentira, porque ela quer mostrar uma coisa que não é verdade, porque eu estou analisando a verdade do vlogueiro, o que eles escondem, mas eles querem passar para vocês como verdade, que eles são de Deus, que Deus é com eles, que a força deles vem de Deus. A força vem de Deus, mas a conduta é totalmente diferente. Aparecem embriagados, aparecem xingando palavrões cabeludos, aparecem fazendo as maiores barbaridades, mas Deus é com eles. Eles acham. Eles têm convicção
de que Deus é com eles. Sabe assim, doutrina de homens? Então eles ouvem, eles acham que estão com Deus. Eles até falam no nome de Deus, de Jesus, mas só de ouvir, porque na prática não existe nenhum contato. Estão sempre desesperados, estão sempre com medo, estão sempre se sentindo perseguidos, estão sempre se sentindo acuados, estão sempre olhando para lá e para cá, tem medo de ser assaltado, medo de ser roubado, não conseguem ter paz. Uma pessoa de Deus, ela tem paz. Pode acontecer qualquer tragédia que ela crê que a vitória é certa. Se eu contar a minha história para vocês, vocês nunca vão imaginar o que eu já passei. Entendeu, pessoal? Estou aqui, entendeu? Feliz da vida. Cada dia para mim é melhor. Só que eu venho aqui e faço uma resenha. Por isso que nada que falam a meu respeito me abala, que é indiferente. É como se tivesse um mosquitinho voando em cima de mim. Eu não dou a mínima importância, porque a paz que eu tenho é tão grande que essas pessoas não conseguem entrar. Mas eu entro na mente dessas pessoas, porque eu não posso falar nada sobre a vida desses blogueiros, que eles ficam irados, ficam barbarizados. Aí postam que são perseguidos, que são caluniados, que inventam mentiras a respeito deles. A própria Frank Zangelo, há muitos anos atrás, que eu já conheço ela há muito tempo, já conversei até com ela por telefone. Ela não era viúva ainda não. Eu fiz um vídeo lá atrás, há muito tempo, falando sobre isso. Ela me bloqueou do canal dela, porque ela estava matando animais ao vivo, até o YouTube tirou, porque não pode. E simplesmente eu chamei ela de criminosa. Aí ela ficou com raiva, aí me bloqueou do canal dela e me bloqueou do WhatsApp dela. Olha a minha cara de preocupado. Caguei. Aí eu peguei e fiz uma resenha dela, entendeu? Acho que foi antes da véia de segunda mão. Fiz uma resenha dela antes da véia de segunda mão, entendeu? Que ela era mentirosa, que ela, entendeu? Enganava o marido e um monte de coisa. Tanto é que ela se casou 2 meses depois que ela ficou viúva. Não existe isso. Uma pessoa casar 2 meses depois que fica viúva. Isso não é normal. Me criticaram, eu recebi uma enxovalhada de crítica porque eu falei isso. Tá lá atrás no meu canal. Lá atrás nos vídeos. Tem muito tempo, 2 anos atrás. 2 anos e meio, mais ou menos. Porque o YouTube coloca 2 anos, mas é quase 3. O marido dela ainda era vivo. Ele ficou decepcionado, né? Por causa disso. Então, essa Frank Zangelo tinha até chá, né? Chá com a palavra, café com a palavra, uma coisa assim. Mas era cobrado, tá? Não era de graça, não. Vocês tinham que pagar para assistir o café com a palavra. Uma mulher que pinta e borda na plataforma. Mentirosa. Inclusive, ela disse para que ninguém ouvisse resenhistas, porque os resenhistas eram mentirosos. Se vocês quisessem saber alguma coisa, era só ir no canal dela e perguntar. Aí ela ia dizer a vocês, ela ia dizer mentira. Tanto é que eu não tenho nem falado dela, porque eu assisto ela muito pouco, porque ela continua a mesma Frank Zangelo daquela época. Só que agora é com um marido novo, entendeu? E parece aí que separou, depois voltou. Ela já separou e voltou umas 2 vezes com esse cara. Mas vai chegar uma hora que ela vai separar de vez. Ele é muito mais novo do que ela. Ele é muito teimoso. E ela é carne de pescoço, entendeu? Ela é braba. Ela não tolera quando não faz a vontade dela, entendeu? Tanto que o ex-marido dela, o falecido, era um banana, né? E ela carrega um espinho na carne, ela nunca conseguiu ser mãe.
Era o sonho da vida dela. Ela fez muitos tratamentos, inclusive em São Paulo, e nada resolveu. Ela hoje está com quase 50 anos, já não está mais para ter filho. Ela não quis adotar, isso é problema dela, né? Agora, eu acho que quem quer ter filhos, até adotado é filho, entendeu? Mas ela não quis, é problema dela. Aí ela tinha sérios problemas lá, né? Com a cunhada dela, porque a cunhada teve filhos, entendeu? Ela é meio... Ela tem um pouco de dor, de mágoa, mas vive com o nome de Deus na boca, pregando Deus, dizendo que Deus é com ela. Mas ela tem um espinho na carne, é estéril, nunca vai poder ser mãe, que é o sonho da vida dela. Então, alguma coisa Deus sabe que não deve dar, porque a pessoa não tem preparo para poder. Ela deixou o cachorro dela ser atropelado. Foi uma pessoa na casa dela, o cachorrinho estava lá, em vez dela tirar o cachorrinho, ela falou, sai, sai. O cara saiu, não olhou. É um colega lá, há muito tempo atrás, saiu e matou o cachorro. Passou por cima. Na cara dela, lá, na frente dela. Que ela não tem responsabilidade. Eu falo mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, é uma pessoa que... Essa mulher aí, quase eu não falo a respeito mais dessa tal de Franques Ângela. Porque, pra mim, a vida dela é desinteressante e mentirosa. Que ela continua mentindo, tá? Ela não vive bem com esse marido dela. É só aparência. É igual a Flor de Lis, né? Separação ali é difícil, porque são crentes, né? Ela preferiu desviver o marido, né, pessoal? Então, eu digo porque é verdade. Agora, se quiserem acreditar, porque tem gente que já me acha mentirosa, teve gente aí que disse, muitas pessoas disseram que não acreditam que a véia de segunda mão esteve aqui no sítio e me bateu porque eu não tinha um machucado. A véia de segunda mão, ela não me arrancou sangue, não. Ela me deu cabeçada e soco. E isso não dá mancha. Isso não dá marca, porque ela é malandra. Gente assim do creme, quando quer não ter provas, é só não deixar marca. Ela falou na minha cara, como é que você vai provar que eu estou te batendo? Só que ela não sabia que eu tinha câmeras. Entendeu? A polícia viu. Eu quis botar na plataforma, eu tentei botar na plataforma, entendeu? Um pouquinho borrado, para vocês verem a coça que eu tomei aqui. Eu não botei porque o YouTube não permitiu, botou tarja vermelha. Como eu quis botar também um vídeo de uma brincadeira de um cara pisando num cigarro aceso, o YouTube também embargou, botou tarja vermelha. Então eu não ia ganhar nada com o vídeo, eu não ia botar um vídeo de graça, entendeu? Nem para membro eu consegui botar. O vídeo do dia que eu apanhei aqui, eu ia botar para vocês os minutos que eu apanhei aqui. Que a véia me deu cabeçada, me deu soco, ela e o Barba. Eu estava sob ameaça, entendeu? Porque o Barba filmou, mas não mostrou. Claro, né? Vai botar a prova do crime? Não, né? Mas eu tenho a filmagem, porque eu tenho câmeras no sítio. Só que a véia não sabia, porque é burra. Ela não sabe nem, ela não sabe nem falar, como é que ela vai saber, vai ter inteligência. Ela disse aí que teve inteligência para voltar lá no hospital das Canas para poder fazer exame, tadinha. Ela teve inteligência, porque ela não tem, entendeu? Então, ela acha que eu ia morar num sítio, ou eu ia morar num local, numa chácara, sem ter segurança. Na cabeça dela ela achou. Só que ela se ferrou. Mas é isso que aconteceu, eu só não coloquei para vocês verem, porque o YouTube embargou. Tem coisas que você não pode botar. As diretrizes da plataforma, entendeu? Eu até contestei, mas eles não aceitaram. É tarja vermelha. Eles colocam uma rodinha com risco no meio, para você não colocar. Ainda recebe e-mail, que se eu tentasse colocar, que eu ia ter suspensão de 90 dias do canal. São coisas que não pode, inclusive como
a Franquizângela lá matou o porco ao vivo, foi embargado também. Esse vídeo saiu do ar, né? Ela tomou uma tarja, recebeu não sei quantas mil visualizações e perdeu. E não conseguiu concluir. Entendeu, pessoal? Então a véia me deu cabeçada sim. Inclusive tem um assunto aí que estão falando, né? Que teve um rapaz de 16 anos que desviveu por problema no crânio, porque ele teve uma briga com um piloto de 19 anos, que é piloto de avião. De 19, 20 anos, o piloto deu tanto soco, tanta cabeçada nele, que não teve nenhum sangramento. Apenas o rapaz deu problema na cabeça, foi para o CTI, ele saiu em pé. O rapaz de 16 anos saiu em pé, inclusive o pai dele levou ele para o hospital. Ele falando. Quando ele foi internado, o cérebro dele deu um baque, ele morreu. Entendeu, pessoal? Tá todo mundo, vocês podem procurar em toda a plataforma do YouTube que você vai achar. Em todos os podcasts de crime que vocês vão achar. Um piloto de 19 anos, chamado Pedro, entendeu? Aí bateu no menino só soco e cabeçada. Não deixou uma marca. Então você não precisa arrancar sangue de uma pessoa para poder prejudicar uma pessoa. Eu fiz tomografia computadorizada do cérebro para poder, se eu ia ter algum problema por causa das cabeçadas e socos que eu levei. Graças a Deus não deu nada. Porque Deus não permitiu, não estava na minha hora ainda, pessoal. Eu já tive outras coisas muito mais pesadas, inclusive um CA, e estou aqui. Porque ainda não chegou a minha hora. A nossa hora só Deus sabe. Por isso que eu digo, Deus não dorme. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Tô nem aí pra véia. Como eu não tô nem aí pro que falam ao meu respeito. Entendeu? O que interessa é o que eu penso e o que os inscritos que me assistem pensam e sabem. Sabe que eu não minto. Eu não tenho necessidade de inventar história. Eu venho aqui e falo. Tanto é que eu resolvi resenhar a véia de segunda mão porque ela era mentirosa. Porque ela mentia pra mim, porque ela mentia pra vocês. Eu não era resenhista. Entendeu, pessoal? Então, a véia é mentirosa. Pode olhar o histórico dela, a vida dela, inclusive das filhas dela. Vocês vão ver que é mentira pura. Por que que eu ia mentir que ela veio me bater? Se veio. Ela veio realmente. Tanto que todo mundo viu ela na minha casa. Agora, a parte pesada, ela não ia mostrar que ela não é maluca. Mas eu queria mostrar. Infelizmente, não pude. Nem para membro, nem no privado, eu pude, nem no link eu pude mostrar. Entendeu? Infelizmente. Senão vocês teriam visto. Gente, esse é o vídeo de hoje. Já falei muito. Aguarde as novidades. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio para o canal. Um abraço para vocês. E a vocês que falam ao meu respeito, toma um leite morno para ficar calminha, tá? Porque a minha palavra é uma só.